Será que existe um número mágico de fundos imobiliários que seria a quantidade ideal que deveríamos ter na nossa carteira de investimentos? Eu já te adianto que a resposta é não. Não é difícil a gente chegar nesse número, mas também não é tão simples assim. Ah, você só precisa de 4 fundos e nada mais. Não, você precisa de mais FIIs e você vai entender melhor durante o vídeo. Ter mais de um fundo imobiliário é muito importante para a diversificação e eu acredito que isso você já saiba, só que não é apenas a quantidade de ativos. Por quê? Existem dois riscos muito conhecidos no mercado, que é o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático, como o próprio nome já diz, é o risco que pode afetar o sistema no geral. Então, uma pandemia, uma guerra, isso vai afetar a maior parte dos nossos ativos. Então, mesmo que a gente esteja diversificado, não temos muito para onde fugir. Só que o risco não sistemático é justamente esse que a gente consegue eliminar ou diminuir drasticamente com a diversificação dos investimentos. E por que eu falo que diversificar não é apenas quantidade de fundos imobiliários? Porque a gente pode ter um investidor que tenha 10 fundos na carteira, sendo que desses 10 ele só possui dois setores, logístico e shopping. O que adianta? Ele está muito concentrado em dois setores. Então, quando você diversifica não apenas na quantidade de ativos, mas sim nos setores, você está diminuindo também os seus riscos. E isso acaba diminuindo o risco não sistemático. Continuando ainda no exemplo desse investidor, que possui apenas FIIs de logística e shopping no seu portfólio. Imagina que passam alguns anos aqui no país e os shoppings começam a ficar obsoletos. Só estou dando apenas um exemplo. O que vai acontecer? Os FIIs que investem em shoppings vão sofrer, vão ter uma desvalorização da sua cota, porque a movimentação nos shoppings estão diminuindo, a receita está diminuindo, e aquele investidor que possui apenas ali dois segmentos na sua carteira vai sofrer bastante, diferente daquele investidor que diversificou. Ele também tem renda urbana, ele também tem FII de papel, ele também tem FIIs de lajes corporativas. Isso tudo te traz uma segurança maior, porque você está diminuindo o risco não sistemático. O risco não sistemático, ele afeta ou um setor em específico ou um ativo específico. Vamos supor que um fundo imobiliário específico da nossa bolsa passe por algum problema. Se você tem outros fundos imobiliários na sua carteira, você diminuiu esse risco. Eu vou utilizar aqui o exemplo de um investidor iniciante chamado Antônio. E quero passar aqui também uma dica para você com essa parte aqui da nossa planilha, porque muitas pessoas cometem esse erro quando começam a investir. Bom, o Antônio, ele possui hoje um patrimônio de R$ 15.000. Até então, o Antônio tinha deixado tudo num CDB de liquidez diária, rendendo ali bonitinho em renda fixa, para ele não ter dor de cabeça, porque como ele é iniciante, ele ainda não tem muito conhecimento no mercado financeiro. Só que o tempo foi passando, ele foi conhecendo mais de fundos imobiliários, ele foi conhecendo mais de ações, e ele começou a tirar aos pouquinhos esse dinheiro que estava ali no CDB de liquidez diária. Então, ele tem um patrimônio de 15 mil, onde 12 mil hoje está no CDB de liquidez diária, e ele começou a investir aos poucos nos fundos imobiliários. Então, hoje ele tem 3 mil em FIIs. Se a gente for olhar, então, para a composição do seu patrimônio, ele tem hoje 80% num CDB de liquidez diária e 20% nos fundos imobiliários. Só que o Antônio, ele está passando por esse processo de retirar da renda fixa e ir aportando aos poucos em renda variável, porque ele já traçou a carteira ideal para ele. Muitas pessoas pulam essa etapa. Elas querem fazer o seu primeiro aporte e no primeiro aporte já ter uma carteira super diversificada, com tantas ações, tantos FIIs, ter investimentos aqui, investimentos ali, porque de fato traz uma satisfação para a gente. Mas a gente tem que entender que quando a gente está começando, nós temos pouco conhecimento. E a chance da gente errar, porque quando a gente quer começar a investir e diversificar muito no nosso primeiro aporte, você pode ter certeza que a grande maioria das pessoas faz o seguinte: elas pesquisam indicações de ações de fundos imobiliários, seja no YouTube ou seja em alguns sites pela internet, e começa a investir no que as pessoas estão falando que é bom. Ela não sabe se para ela é bom, mas ela sabe que outras pessoas consideram bom e isso já é o suficiente para ela colocar o dinheiro dela ali. E eu recebo frequentemente mensagens de pessoas que compraram certas ações, certos fundos imobiliários e chegam para mim e falam: Bruno, eu comprei tal ativo, mas agora eu não sei mais o que fazer, porque está caindo muito, eu não sei o que está acontecendo, eu comprei porque eu vi o fulano falando. Então, assim, eu vejo literalmente a quantidade de pessoas que tomam esse tipo de atitude. Então, justamente
Justamente por isso que eu quero passar esse recado para você. Antes de você começar a investir, deixa tudo em renda fixa e retire aos poucos. E quando você for retirando aos poucos, trace a sua carteira ideal. Porque a carteira ideal é aquilo que você vai atrás durante os seus investimentos. Você não precisa chegar na carteira ideal logo no seu primeiro aporte. Então, no caso do Antônio, que tem esse patrimônio hoje de 15 mil reais, ele ali fez a sua carteira ideal e colocou que, para ele, o que ele quer ter hoje é 20% do seu patrimônio em FIIs, 20% em ações, 40% em renda fixa, porque o Antônio ele é um investidor mais moderado, ele não quer ter tanto renda fixa, mas também não quer ter renda variável demais, e ter 20% no exterior. Nesse cenário, o que o Antônio precisa fazer ao longo dos seus próximos aportes? FIIs, ele já está ali na porcentagem ideal, porque ele hoje tem 20% do seu patrimônio em FIIs. Ele precisa retirar 6 mil reais de renda fixa e alocar esses 6 mil reais que ele tirou da renda fixa, 3 mil reais em ações e 3 mil reais no exterior. Só que, como eu falei, isso vai ser um processo que ele vai fazendo aos poucos. Por quê? Porque ele ainda está ali escolhendo os fundos que ele quer, depois ele vai aos poucos escolhendo as ações que ele quer investir, depois ele vai, por exemplo, para o exterior. Ele está fazendo tudo passo a passo. Pode parecer chato? Pode. Pode parecer que vai levar muito tempo? Pode, mas você pode ter certeza que isso vai diminuir drasticamente as chances de você errar. E aproveitando o exemplo do Antônio, para a gente chegar ali melhor na conclusão de quantos FIIs ter na nossa carteira, no caso dele, ele optou em ter 20%. Então, no caso, quantos por cento do patrimônio do Antônio está apenas em fundos imobiliários? 20%. Vamos supor que hoje o Antônio ainda está estudando e tem apenas 3 fundos na carteira dele. É completamente normal que, enquanto a gente está começando, a gente tenha poucos fundos, mas conforme ali a gente vai avançando, a gente vai aumentando a quantidade de fundos na nossa carteira. Então, hoje, ele tem apenas 3. Partindo do princípio que ele divide igualmente o quanto ele tem em cada um desses fundos imobiliários, se a gente pegar 20% e dividir por 3, ele tem 6,67% do seu patrimônio em apenas um fundo imobiliário, certo? Você considera essa porcentagem uma porcentagem alta? Eu considero. Por quê? Se ele tem 6,67% em apenas um fundo e esse fundo passa por algum problema, ele vai ter ali 6,67% do seu patrimônio sendo afetado. Então, nesse caso, o Antônio ele consegue chegar na conclusão que ele precisa ter mais fundos imobiliários. Vamos supor que ele trace a meta de ter 10 FIIs. Bom, aí ele já vai ter 2% do seu patrimônio em cada fundo imobiliário, já diminuiu drasticamente. Então, se algum FII em específico passar por algum problema, apenas 2% do patrimônio dele será afetado. Existem pessoas, e aí é a parte que começa a entrar no lado mais pessoal, que consideram ainda 2% um número um pouquinho elevado. Tem gente que gosta de ficar ali na casa de 1,5%, 1% em cada ativo. Eu, Bruna, considero ali tranquilo e viável até 2%. Eu não gosto muito acima de 2%. Se você é um investidor que acha 2 ainda muita coisa e quer ficar na faixa de 1,5%, 1% do patrimônio em cada ativo, nesse caso o Antônio precisaria ter mais. Ele teria que ter na faixa ali de 14 fundos imobiliários para ter essa exposição em cada ativo. É lógico, a gente está considerando aqui uma porcentagem igual para todos os fundos imobiliários, mas tem como também a gente fazer algo mais personalizado. Por exemplo, existem fundos que são muito mais sólidos e tranquilos e fundos que são mais arriscados. Então, teoricamente, você teria que ter menos dinheiro num fundo que é mais arriscado e um pouco mais de dinheiro num fundo que é mais tranquilo. Então, tem gente também que acaba personalizando a porcentagem que ela vai ter em cada fundo imobiliário, olhando também para o seu risco. Eu, particularmente, gosto de fazer isso. Tem fundos na minha carteira que eu sei que são mais arriscados, então, consequentemente, eu tenho menos dinheiro neles. Mas, para efeitos aqui de simulação, se você considera ali a porcentagem igual para todos, no caso do Antônio, se ele se sente confortável com essa porcentagem aqui, ele teria que ter na faixa de 14 fundos imobiliários. Beleza, então 14 fundos imobiliários é um número mágico?
Depende. Vamos supor que a gente tem outro investidor que não tem 20% em fundos imobiliários. Ele investe metade do que ele tem em fundos imobiliários, ou seja, 50% do seu patrimônio. Se ele tivesse 14 FIIs em porcentagens iguais, ele já teria 3,57% do seu patrimônio em cada ativo. Já é uma porcentagem bem mais elevada. Nesse caso, ele teria que ter mais fundos imobiliários. Ele já teria que ter, por exemplo, ali, se ele considera, por exemplo, uma faixa ideal de até 2%, ele teria que ter ali na casa de 25 fundos imobiliários para ele chegar aqui nessa porcentagem ideal. Então, a gente consegue ver que isso oscila. Tudo depende de como a gente monta a nossa carteira de investimentos. E imagina uma pessoa que tem 100% em fundos imobiliários, porque sim, existem investidores que colocam todo o dinheiro em FIIs. Você acha que um investidor que tem 100% em FIIs pode ter apenas 10 fundos imobiliários? Imagina um investidor que tenha 100% em FIIs e tem apenas 10 fundos imobiliários. Ele está colocando 10% do dinheiro dele em um só ativo. Isso é muita coisa. Então, com certeza, ele teria que ter mais. Ele teria que ter ali na faixa de uns 35 fundos imobiliários, uma quantidade muito maior. Por quê? Ele se expõe muito mais a fundos imobiliários. Então, o que eu quero passar aqui é para você se desprender de números mágicos. Não existe número mágico no mercado financeiro. Tudo vai depender de como a gente monta a nossa carteira de investimentos, de como a gente se sente confortável. Então, você pode perceber que se a gente é um investidor que não tem 60, 70, 100% de fundos imobiliários na nossa carteira, a gente pode ter uma quantidade menor. Mas é lógico, ter 3, 4 fundos imobiliários no longo prazo é uma quantidade pequena. Você não consegue diversificar bem os seus FIIs fazendo isso. Mas como eu falei, não tenha pressa. Se você está começando hoje e tem apenas 2, 3, tá tudo certo. Escolha fundos após você estudar e entender o que você está fazendo. Porque, infelizmente, a quantidade de investidores hoje que estão colocando seus dinheiros em ativos que eles não entendem, que eles não sabem ali como funciona, é muito grande. Então, sempre priorize isso. Por mais que você demore para chegar onde você quer, pelo menos você estará chegando com consciência do que você está fazendo e com muito menos chances de perder dinheiro. E eu acredito que esse seja o seu propósito. Você não está começando a investir para gerar dor de cabeça para você. Ou tá? Você quer tranquilidade. E eu concordo com isso. Você tem que buscar mesmo tranquilidade. Então, aproveite as dicas desse vídeo para chegar ali melhor na conclusão de quantos FIIs você gostaria de ter na sua carteira. Lembrando sempre de escolher fundos imobiliários ali de setores diferentes. Não focar muito em apenas um setor, né? Porque existem pessoas ali que botam a maior parte do que ela tem, por exemplo, em fundos imobiliários em apenas um setor. Tente diversificar um pouco também nos setores para você diminuir os seus riscos e otimizar a sua diversificação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.